Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus. É o nosso projeto Visão Atalaia, destacando o propósito de fé, a oração da autoridade, 318 dias. Nós estamos na nossa 22ª oração das 318 que vamos fazer. Começamos no dia 18 de novembro, vamos até 2 de novembro de 2016, para que o Senhor abençoe a nossa vida. E neste propósito, estamos com o clamor do SAI. Serão 15 orações aqui em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Estamos na nossa 12ª oração, 12º clamor, nessa noite de quarta-feira. E meu amigo e minha amiga, eu convido você a estar conosco também. Não, de repente, aqui orando, porque isso é uma direção que Deus nos deu. Pode até vir, mas eu digo estar conosco em oração, estar conosco vivendo a fé, porque Deus tem escolhido, tem separado homens e mulheres de fé nessa cidade para orar em favor do povo, orar em favor das pessoas, orar em favor das nossas autoridades, orar em favor da nossa cidade. É verdade, Deus, e Ele nos chama para um concerto nesse fim dos tempos. Nós temos meditado profundamente na palavra de Deus, nós temos até mesmo meditado aqui, nesse espaço do clamor do SAI, que estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis, a falta de amor, o amor se esfriando de quase todos, as barbaridades, os crimes bárbaros, hediondos que ocorrem do homem contra o seu semelhante. Nós vimos aí pai se voltando contra filho, filho contra pai, casos de abuso sexual, de estupro, provocados pelos próprios pais ou responsáveis contra crianças indefesas. Nós vemos a questão política, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nós vemos cada vez mais a sede, a ganância de poder. Enfim, as guerras declaradas, guerras que já estão aí, muitas delas com fundamentação religiosa, fanáticos. Meu amigo, as coisas não estão fáceis e os sinais são evidentes da volta do Senhor Jesus. Mas é preciso que nós nos preparemos. É preciso que cada vez mais nos conscientizemos de que o Senhor está nos chamando para um concerto com Ele. Um concerto com Deus, um concerto da nossa vida, colocar em ordem a nossa vida. E eu sempre tenho falado, nós temos muitas coisas, o ser humano se prende em muitas coisas, ele precisa se desenvolver em diversas áreas, precisa cuidar das diversas áreas da vida dele. Mas ele vem negligenciando, vem deixando de lado a vida espiritual, a aliança com Deus, a vida com Deus. E é preciso resgatar a sua vida espiritual enquanto há tempo, meu amigo e minha amiga. Enquanto há tempo. Porque esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo disso. Daqueles que são da fé, por um acaso estão adormecidos espiritualmente, estão afastados do caminho do Senhor, estão fracos, que venham se fortalecer, que novamente se consertem com Deus, se acheguem a Deus. Porque Deus tem trazido muitos, que de repente a gente falava, poxa, essa pessoa aí, ela é má, ela é perversa, ela fez isso, aquilo. É uma pessoa com um coração duro, uma pessoa difícil. Hoje está na presença do Senhor, porque atendeu ao chamado do Senhor e tem sido assim no fim dos tempos. O Senhor mesmo nos advertiu de que viriam pessoas do Oriente, do Ocidente, se sentariam à mesa e muitos daqueles que eram para estar ali, pelo contrário, estão afastados e estão desprezando o Deus vivo. Meu amigo e minha amiga, tem uma palavra da fé para você antes de fazermos a oração aqui no clamor do SAI e antes de derramarmos o azeite. O azeite está aqui, daqui a pouquinho eu vou pegar o azeite, mas a palavra de Deus, ela nos dá uma direção muito forte nesta noite. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 2, a partir do verso 18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho,
manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então, o pecado, gente, o afastamento da pessoa de Deus, o fato da pessoa estar na ignorância espiritual, ainda não conhecer o verdadeiro Deus, nos mancha com o pecado. E esse pecado, ele é escarlate, ele é vermelho, ele é um pecado visível. Só que por estarmos com os nossos olhos espirituais tapados, com a nossa visão atalaia ainda tapada, nós não enxergamos. Mas o Senhor, Ele vem e nos mostra. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence desse conserto que precisamos fazer com Deus. Porque quando Deus diz assim na palavra dele, o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Ele quer que entremos no tribunal dele, que coloquemos às claras a nossa situação, para que ele fale também o que está errado na nossa vida, para que ele nos instrua como devemos corrigir, consertar a nossa vida. Mas ele diz, ele quer entrar numa aliança conosco, ele quer que conversemos com ele, quer estabelecer um diálogo. Ao contrário de muitas autoridades da terra, Deus está sempre disposto a nos perdoar, a dialogar, a conversar conosco, a nos mostrar o que é certo, o que é errado. Deus, cuja infinita misericórdia dura para sempre, cuja misericórdia dura para sempre, Ele quer, minha amiga, meu amigo, tratar com você. Ele quer conversar com você, Ele quer te instruir e falar da necessidade de você se achegar até Ele, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho. Ou a pessoa se aproxima de Deus por intermédio do Senhor Jesus para se limpar, para ser lavada, para que, como diz aqui na palavra de Deus, vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, porque o nosso pecado, ele vai ser retirado de nós. Nós vamos ficar limpos, as nossas vestes serão alvas, não terão mancha alguma, mácula alguma. Nós vamos ter paz na nossa vida e vamos ter a direção de Deus para tratar todas as áreas da nossa vida. E o principal, para estabelecermos uma aliança eterna com o nosso Criador. E ele diz mais aqui, no versículo 19 do capítulo 2, está escrito assim: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Duas qualidades fundamentais, duas condições essenciais para a pessoa se consertar com Deus: ser humilde e obedecer. Humildade e obediência, elas caminham juntas. Para aquele que quer vencer com Cristo, a humildade caminha junto com a obediência. E a humildade não quer dizer a humildade deste mundo, não. É você deixar a sua vontade de lado e se submeter à vontade de Deus. É você, meu amigo e minha amiga, deixar tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você já falou de lado para ouvir o que Deus tem que falar para você e obedecer aquilo que Ele vai te falar. E Ele já está falando. Se você está com o seu coração aberto, se você está com o seu coração contrito e já buscando a direção de Deus para a sua vida, o Espírito Santo, sem dúvida, já te tocou, já te convenceu de que você precisa de um conserto. Então seja humilde e obedeça à palavra de Deus. Porque diz mais no versículo 20: mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Então, humildade e obediência produzem vida. Vida em abundância aqui neste mundo e a vida eterna, a salvação. Agora, a rebeldia e a desobediência também produzem frutos, que é a morte. É a morte eterna, é a condenação eterna. E quando falamos de morte, é a pessoa não ter mais força para orar, é a pessoa
ela não vê mais resultados do uso da sua fé. Aliás, ela nem expressa uma fé, porque ela já se entregou, ela já se rendeu. É uma pessoa que está vazia. Ela tem aspecto de que vive, mas ela já está morta. Já está até condenada por ela mesma, porque ela é rebelde, ela é desobediente, ela vai à casa de Deus, ela tem as oportunidades, ela ouve a palavra, mas ela não coloca em prática. Ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer do jeito que ela acha que é certo. A palavra de Deus está dizendo uma coisa, e ela sempre fala, não, mas não precisa ser assim. Ela sempre tenta embutir a vontade dela no meio da vontade de Deus. E Deus tem falado com ela, Deus tem orientado, tem usado pessoas, tem usado a própria palavra. Ela vai num lugar, tem pregações. Aliás, é uma característica dos rebeldes e dos desobedientes ficar pulando de galho em galho. Mas Deus, como é misericordioso, Ele usa os irmãos, Ele usa o pastor, usa o missionário ou missionária. De várias formas Ele tem tentado alcançar a pessoa, mas ela tem desperdiçado essas oportunidades, porque em todo lugar que ela vai, aí ela fala, nenhum lugar presta, nenhum lugar, não me senti bem em nenhum lugar. Mas o problema não é o lugar, o problema não é a igreja, o problema não são os irmãos, o problema é ela. E ainda que a pessoa de repente nem seja evangélica, não seja cristã, muitas pessoas estão assim. Elas deixaram até uma religião e dizem, não vou servir mais a religião nenhuma. Eu quero ter uma vida do meu jeito com Deus. Aí ela não congrega, aí ela não quer se submeter a nenhuma autoridade espiritual, autoridade do homem de Deus, da mulher de Deus, não quer. Ela quer viver segundo o seu próprio pensamento. Ela é um livre pensador, uma livre pensadora. E ela até conhece versículos, conhece trechos, passagens, histórias da palavra de Deus, mas ela tem aquilo ali como um conto, né? Como um autor especial, e ela embute com outros conhecimentos, com pensadores da antiguidade, com autores de livro de autoajuda, e ela faz uma miscelânea, enfim, e ela acha que isso é viver a fé. Meu amigo e minha amiga, Deus nos chama para um concerto, mediante a humildade, mediante a obediência, porque se isso acontecer, Ele promete nos lavar, nos limpar, nos purificar de todo pecado, de tudo que é mal. Ele promete nos separar desse mundo perverso e nos salvar. Ele diz assim, os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Meu amigo e minha amiga, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos, essa batalha, ela se reinicia. E quando fechamos os nossos olhos, ela continua, porque tem coisas que nós precisamos fazer e tem coisas que também as batalhas são travadas no campo espiritual. Quando nós estreitamos a nossa aliança com Deus, fazemos uma aliança com Deus, Ele guerreia em nosso favor. Os anjos de Deus pelejam dia e noite pela nossa alma. Satanás vem cobrar nossa alma, mas Deus fala, não, esse daqui é meu, esse está separado. Mas o diabo ainda continua acusando, mas ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, mas ele é meu. Você não pode tocar nele, porque Deus vê o esforço. Por intermédio do Senhor Jesus, Ele vê o esforço que nós fazemos para buscar a Deus. Nós estamos aqui, por exemplo, já quase 1h da madrugada,
Porque nós cremos, é uma fé, é um propósito que nós colocamos no nosso coração. Aliás, Deus colocou tanto o querer quanto o realizar. E a cada noite que nós nos deslocamos da nossa casa para vir aqui, depois derramamos o azeite, finalizando aqui o nosso clamor e subimos no monte para entregar essa oração e para agradecer a Deus, pedir força para o dia seguinte, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, assim como Satanás está vendo. Mas Satanás fala, eu não posso com aquele ali, eu não posso tocar nele. Olha só o que ele está fazendo, olha o sacrifício, olha a fé, olha o agir de Deus na vida dessa pessoa. Mas se a gente esmorecer, se a gente ficar no trivial, indo na igreja quarta, no domingo, ou então uma vez por semana, tendo muitas coisas para fazer, se perdendo em muitos afazeres neste mundo, meu amigo e minha amiga, tenha certeza de que a gente vai fraquejar na fé. Nós vamos ficar fracos. E aí, Satanás vai ter autoridade para vir sobre a nossa vida, requerer de Deus, porque a nossa vida vai estar desse jeito aqui, ó. Os nossos pecados vão manchar a nossa vida de vermelho, vermelho escuro, de tal forma que somente o Senhor Jesus para limpar, somente o Senhor Jesus para lavar e para nos tirar das garras do mal, porque uma vez no pecado não existe meio termo. No pecado nós estamos nas garras de Satanás, sob o comando, sob a direção de Satanás. É verdade, uma palavra dura, muitas pessoas não gostam de ouvir isso, não querem ouvir isso, mas é a realidade. Rebeldia e desobediência, obras da carne, obras de Satanás. E o pai de quem faz isso é Satanás. Tenha certeza, são frutos daquele que serve a Satanás. Mas humildade e obediência são frutos daquele que serve a Deus. Porque para ser humilde num tempo como esse, um tempo difícil, um tempo que as pessoas são ávidas por poder, por mandar, ninguém quer se submeter à autoridade de ninguém, ninguém quer ser humilde. Essa é a verdade nesse mundo aí? Meu Deus, só se for uma humildade falsa, no sentido de obter alguma coisa. Quando eu falo ninguém, na verdade, eu falo das pessoas que não estão nem aí para Deus, mas o que nós estamos falando aqui é de pessoas que querem um compromisso com Deus e por isso mesmo elas vão se submeter a Deus, vão fazer um esforço, vão se humilhar diante de Deus para que seja por Ele exaltado. Amém? E vão praticar o que a palavra nos diz, nos orienta. Vão colocar em prática o que Deus nos orienta a fazer. Vão ser obedientes e Deus vai honrar. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, que esta palavra alcance o seu coração, que você possa se fortalecer cada vez mais, se encher do poder de Deus, para que Ele venha ser uma realidade na sua vida e que você possa comemorar a sua conversão. E daqui a pouquinho, quando Ele voltar, nós estejamos todos juntos na igreja que vai ser arrebatada. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero saber como é que vai ser aqui. Deus nos orienta e nos instrui pela palavra. Ele fala como vai ser. Mas eu não quero pagar para ver, eu não quero ser testemunha do que vai acontecer aqui. Eu quero estar junto de Deus. E eu creio que essa vontade é a sua também. Então vamos orar agora. Eu vou pegar aqui o azeite, que já está preparado, e nós vamos orar no clamor do SAI. 12º clamor aqui no SAI. 22ª oração da autoridade. Autoridades em todos os setores da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, manifeste o Teu poder de forma grandiosa, de forma extraordinária. Nós estamos aqui agindo a nossa fé. Nós estamos aqui imbuídos de uma fé, meu Pai. Ó meu Senhor, está escrito, onde eu colocar a planta dos meus pés, a palma das minhas mãos, meu Deus, ali o Senhor abençoaria.
Então eu te peço, meu Deus, que a tua palavra venha se cumprir aqui neste lugar, que a sua palavra venha se cumprir aqui, meu Deus, no SAAI, porque nós estamos buscando, meu Deus, no Senhor chuva, pedindo ao Senhor chuva. Faça chover nesse lugar, derrama da tua chuva, das tuas bênçãos sobre aqueles que creem, meu Pai. Ó meu Senhor, dê direção sábia para as autoridades, que elas sejam, meu Pai, orientadas pelo Senhor. Tira todo egoísmo, tira todo ódio, toda picuinha, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Toda a autoridade vem de Deus, então elas estão submissas à tua vontade, elas estão submissas ao teu querer. Então se manifeste, meu Pai, faça o milagre acontecer, faça coisas grandes acontecer, para que fique provado, sabido que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, é o Senhor dos exércitos. Ó meu Deus amado, meu Deus querido, ó meu Senhor, manifesta de forma grandiosa, de forma poderosa o teu poder, meu Pai, aqui neste lugar. Abençoe a direção do SAAI, abençoe os funcionários, abençoe, meu Deus, o prefeito dessa cidade, abençoe o vice-prefeito, abençoe os secretários municipais, abençoe, meu Senhor, as autoridades do Judiciário, do Ministério Público, os vereadores. Abençoe cada instituição, cada entidade importante nessa cidade, cada órgão. Abençoe os moradores, a cidade de maneira geral. Meu Pai, eu ordeno uma bênção especial para os empresários, para os moradores, especialmente aqueles da periferia que têm passado, têm sofrido, meu Pai, com essa crise hídrica, tem sofrido com essa falta, meu Pai, de água potável. Ó, meu Deus, o Senhor promete agir em favor dos necessitados. Na tua palavra o Senhor promete agir, meu Pai, em favor dos oprimidos. Ó, meu Deus, então venha, meu Pai, com a tua misericórdia, agir na nossa vida, agir na vida daqueles que creem. O Senhor tem separado homens, mulheres, tem separado jovens, adolescentes, crianças de fé, meu Pai, nessa cidade, para fazer a diferença. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, venha, meu Pai, trazer a resposta ao nosso clamor, venha trazer a resposta às nossas orações, meu Pai. Ó, meu Senhor, que quando eu derramar desse azeite, o Espírito Santo vai agir e coisas grandiosas vão acontecer, algo sobrenatural, para que fique escrito na história deste município que o Senhor, as mãos poderosas do Senhor dos Exércitos, fez isso, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu creio e eu ligo a nossa vitória, a minha vitória, a vitória desta pessoa que ora comigo, que expressa uma fé neste momento, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que esta palavra que nós meditamos, na qual meditamos aqui nesta noite, ela venha, meu Pai, ser verdadeira na vida de cada pessoa que crê, cada pessoa que for humilde e obediente para colocar em prática a tua palavra e se lançar. É isso que nós te pedimos. É dessa forma que determinamos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, se você crê, diga amém e graças a Deus. Nós vamos agora derramar esse azeite, selando esta oração de fé, e vamos nos encaminhar para o monte. Assim como Elias venceu no Monte Carmelo, e também lá ele orou e veio a chuva, da mesma forma nós vamos fazer, em o nome do Senhor Jesus. Elias, ele não está mais entre nós. Elias está no seio de Abraão, está aguardando o momento para que ele possa definitivamente, junto com todos nós, tomar posse da bênção eterna. Mas nós estamos aqui, nós ainda estamos aqui fazendo a nossa missão, cumprindo nessa terra a nossa missão, perseverando, pelejando. Então a guerra agora é conosco. A vitória também é nossa, porque nós estamos ligando e fazendo isso. Tudo que estamos fazendo é para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que crê, diga amém e graças a Deus. Oração da autoridade, 318 dias. Eu participo.